Muito bom dia a todos e a todas. Inicialmente, agradecer a oportunidade, o convite. Como foi dito, sou Joelson, assessor social de formação. Agradeço o contato inicialmente feito pela Fundação João Mangabeira, para que a gente pudesse partilhar. Eu queria já iniciar, até colocando uma questão inicial, quando foi feito o convite para falar sobre assistência e previdência. E aí, quando foi dito, e eu deixei claro logo no início, da dificuldade de também falar sobre previdência social, considerando a abrangência do tema, né, e desfazer isso em uma fala de 15, 20 minutos. Segunda questão e segundo aspecto, que, de fato, a Previdência, a gente tem uma discussão recente, muito ampla, sobretudo por força da reforma, e a gente tem uma política de assistência social que é ainda muito desconhecida. E esse é um dos elementos importantes de a gente desmistificar, e que é uma das questões fundamentais que está fazendo ela estar sob ameaça, em risco, né? Sobre a possibilidade de deixarmos de tê-la. E aí a gente viu a oportunidade de colocar esses elementos aqui, sobretudo. E aqui eu vou passar rapidamente. Tem algo para passar? Para estar colocando. Pretendo ser breve aqui nas apresentações. Tem alguns elementos importantes para a reflexão, para o debate, porque tem a ver com esse contexto em que estamos vivendo, né? O passador não está, não? Tá. Tem. Tudo bem. Vou precisar, então, que alguém me ajude aqui para estar... Pode voltar, por favor? Vamos falar sobre 3 dimensões da assistência social, como é que essa assistência social se configura no Brasil, por que ela está em risco e, sobretudo, destacando os cenários do retrocesso, que tem a ver com a realidade de atendimento da população. Pode passar? Primeira coisa, quando a gente remonta aqui a 1888, da abolição da escravatura. Por quê? A assistência social tem muito preconceito quando se fala. A vinculação da assistência social com assistencialismo, com essas práticas, é muito forte na população, e que, a essa época, no momento em que foi declarada a suposta libertação dos escravos, a gente teve no Brasil um contingente enorme de pessoas totalmente desprotegidas, né? Ou seja, saíram da situação de escravidão, porém estavam sem nenhum tipo de proteção. E as primeiras iniciativas ainda da caridade eram altamente criticadas. Por que fazer? Esse povo tem que trabalhar, só que trabalhar de qualquer forma, de qualquer jeito, aceitando qualquer coisa. Esse é o argumento, muitas vezes, utilizado da mentalidade da população à época, e que, muitas vezes, essa mesma mentalidade que as pessoas têm que fazer qualquer coisa para sobreviver, é o argumento atual, para dizer que não, a gente não tem que ter dinheiro para investir em política social, a gente só tem que ter trabalho. As pessoas não querem trabalhar, mas que condição de trabalho é essa? Não, é para trabalhar 15 reais por dia, trabalhando 8 horas, mas ele não quer, não está recusando trabalho. Ou seja, para muita gente, esse entendimento está sendo retornado. Pode passar. E a gente tem no Brasil um contexto que, se avançamos, e avançamos importante, a partir de 88, na Constituição, ao instituir a Seguridade Social como sistema de proteção, tendo a Previdência destinada, sobretudo, atendendo a quem contribui, né, aquela contribuição direta, a saúde destinada a todos, sem a contribuição direta para você acessar o Sistema Único de Saúde, e a assistência social destinada a quem dela necessitar, sem essa contribuição. Mesmo sabendo que essa Seguridade, ela tem um financiamento solidário de toda a população. É importante fazer essa ressalva, essa diferença, porque a assistência social não é somente para o desempregado, não é somente para a pessoa pobre, um indigente, população em situação de rua. Qualquer pessoa um dia pode precisar da política de assistência social. Poderia dar vários exemplos aqui, situação de calamidade, emergência, pode acontecer com qualquer família, com qualquer contexto social, situação de violência contra a mulher, o acompanhamento social pode acontecer em qualquer classe social, e aí é necessário, sim, ter uma política de acompanhamento individual e familiar. Podemos passar, por favor? Nesse cenário, a gente tem, em 88, direito cidadão e dever do Estado, que deve garantir esse atendimento. Isso é o que está colocado na Constituição, que em 93 a gente tem uma legislação que assim define, né? E que esse direito do cidadão está sendo questionado, não só na expressão, não só no discurso, mas nas práticas do Brasil atual. Podemos passar, por favor?
Essas SUAS, que é o Sistema Único, ele funciona de forma integrada, tem parte do que envolve o município, o Estado da União, e ele só é SUAS porque envolve todo mundo, tem responsabilidade de cada ente, tem um processo participativo, então ele foi constituído dessa forma, com a participação da sociedade civil, e que tem atribuições de cada um, tanto da União, como do Estado, do município. Programas sociais não vão funcionar de forma isolada. Não adianta o governo federal, não, eu quero implantar, ele não consegue implantar nada sozinho, o governo federal. Nem o governo do Estado, algumas iniciativas, o município deixa que financie isoladamente. Só funciona dessa forma. Pode passar. E aí isso envolve... Pode passar? Voltou. Pode passar? Pode passar? E a gente tem hoje no Brasil, 2019, um grande sistema de proteção social, o Sistema Único de Assistência Social, que envolve em quase todos os municípios brasileiros mais de 8 mil CRAs, Centros de Referência de Assistência Social, mais de 2.300 Centros de Referência especializados de Assistência Social, atende situações de violação de direito, centros de atendimento à pessoa idosa, centros específicos para atendimento à população em situação de rua, serviços de convivências, unidade de acolhimento, seja para crianças, seja para idosos, seja adultos e famílias. Temos um número importante de entidades da sociedade civil que executam serviços públicos, e essa é uma rede que foi constituída num Brasil recente, que vem atendimento a um universo importante da população. Pode passar. Para frente, para trás não. E a gente tem um universo de mais, somente nos CRAs, mais de 20 milhões de atendimentos, 1,5 milhão de atendimentos nos CREAS, e assim a gente poderia listar o número de pessoas atendidas por essa rede de proteção, que muitas vezes é o equipamento, é o serviço que salva vidas. Não é um atendimento de saúde, mas faz o atendimento social, podendo resgatar vidas, garantindo cidadania a essas pessoas. Podem passar mais uma vez. Temos nesse universo um número importante, mais de próximo de 240 mil trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, que estão no dia a dia nas principais comunidades pobres, são muitas vezes vivendo uma situação de risco mesmo, de vivência, que estão atuando, sobretudo na rede municipal, né, na rede estadual em menor número, porque a grande execução é no município que as coisas acontecem, então a gente tem um universo ainda com uma situação de precarização muito grande. Se a gente vê aqui o percentual, o nível de servidores estatutários no SUAS é bem menor do que o conjunto como todos. Quando a gente fala outros vínculos, vocês imaginem imaginem algo que vocês não imaginaram, né? Desde aquele que é pago por empenho, que recebe o dinheiro, mas que está lá, contratos feitos apenas de 1 ano, a pessoa é demitida, é recontratada no outro ano, os vínculos dos mais difíceis, mas mesmo assim estão lá, atendendo, fazendo a diferença para a população brasileira. Podem passar. E temos um universo grande, beneficiário dos principais programas de benefício de transferência de renda no Brasil. O Bolsa Família, são quase 14 milhões de famílias, são 42 milhões de pessoas, estamos falando de 20% da população brasileira, que hoje é beneficiário por esse programa de transferência de renda. Estamos falando do BPC, o benefício de prestação continuada, que em 2019 entrou na agenda, hoje nos discursos. Estamos falando aí de 4.600.000 pessoas, sejam pessoas idosas ou pessoas com deficiência, que não tiveram renda, que não tiveram como contribuir à Previdência Social e que hoje depende desse benefício que é substitutivo de renda, né? Por isso que dentro das discussões recentes da reforma, que queriam fazer um benefício intermediário de R$400, né? Então, como é que a pessoa hoje no Brasil sobrevive com R$400, considerando que essa seria a renda substitutiva de sobrevivência? Por isso que a gente tem que continuar mantendo essa vinculação ao salário mínimo. Podem passar. E aí a gente tem um cenário muito difícil no Brasil, né? Ainda temos uma realidade de população, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Os dados do Unicef, de 6 em cada 10 crianças brasileiras vivem na situação de pobreza. Estamos falando aqui o recorte de meio salário mínimo. Em relação ao trabalho infantil, que é uma chaga, por mais que digam que não, é uma realidade brasileira. Estamos falando dado de 2016, de 6.000% da população, pegando 5 a 17 anos. Dessa população, 21% fora da escola, então a gente vê a situação de dificuldade de acesso posterior, e 80% dos adolescentes como integrantes profissionais estavam fora da escola. Então, quando a gente fala de violência, a gente fala de acesso, a gente fala de falta de proteção social, e não é por acaso.
o adolescente que não teve infância, que não teve acesso, e a gente ainda vem hoje pessoas com o discurso da meritocracia, como se as condições fossem iguais para todo mundo, e que, de fato, a gente percebe que não é. A população em situação de rua, que a gente vê, sobretudo nas grandes capitais, um aumento diário, constante, e que ainda muito invisibilizado pelas políticas sociais, né? Mais de 30 mil mulheres vítimas de violência, pessoas idosas, são mais de 2 milhões de pessoas idosas que recebem BPC, mais de 167 mil violações de direitos, somente em um ano atendidas pela essa rede de proteção. Então, essa toda a realidade, que é um desafio da política social, que essa rede tem essa função, essa responsabilidade de atender, está sob risco, sob ameaça. E quando a gente fala do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, não estamos falando das ações do atual governo ou do atual Ministério da Cidadania. Isso tem um rebatimento que a gente vê desde a Emenda Constitucional 95, estabelece aquele teto de gasto, as medidas provisórias que limitam o acesso à aposentadoria especial rural, a limitação do processo de mobilização dos sindicatos tem uma influência direta nesse contexto social. A reforma trabalhista, foi referenciado aqui medidas relacionadas também à lei de terceirização, que precariza vínculos como um todo. Teve mudanças recentes na lei orgânica da assistência social, sem falar da atual reforma da Previdência, e algo que a gente está de forma muito evidente, são os cortes no orçamento da assistência social, que não tem um percentual definido, como é a saúde ou a educação, e que, por isso, fica todo ano mendigando sua reposição, né? Nós vamos falar desse cortes importantes que estão inviabilizando a situação e o contexto de sua sobrevivência. Esse é uma projeção, um trabalho feito pelo IPEA, que certamente vocês já tiveram acesso, né? Que seriam os impactos da Emenda Constitucional 95 na política de assistência social. Se, por um lado, a gente teve, em 2006, um incremento, um aumento em relação ao PIB, né, do investimento social em política de assistência social, a projeção com a emenda constitucional, e esse aumento deveria continuar, mesmo que parando na sua velocidade, para se manter, deveria ter um processo de evolução. A gente tem uma projeção nos próximos 20 anos, que o percentual do PIB na área social, a gente tem uma queda, de forma que, em breve, seja inviabilizado. Então, recursos para benefícios, seja para serviços, como que acabamos de apresentar, para aquele número da população, que estamos falando aqui em torno de 1/3 da população brasileira, ele pode deixar de existir caso a emenda constitucional continue a sua vigência. E esses impactos já começamos a partir de 2019, né? Os recortes, é importante fazer uma referência, os cortes na área social, de investimento, já é desde 2016. Ainda no governo Dilma, a gente já tinha limitações orçamentárias, isso é importante fazer esse registro. No entanto, em 2019, nós começamos o ano sem orçamento nem orçamento para Bolsa Família, sem orçamento para BPC. Foi necessário ter aquela discussão, aquela suplementação orçamentária aprovada pelo Congresso para chegarmos até o final do ano. E sem a garantia de recursos para os serviços socioassistenciais, né? Então, a gente tem um cenário muito complexo. A estimativa é que ainda faltaria em torno de 2,3 bilhões de reais para fecharmos a conta até o final do ano, para que houvesse o cofinanciamento do serviço. Então, como é essa conta, Joelson, que acontece? Acontece que o financiamento se dá por meio de um cofinanciamento. Todos os municípios têm seu fundo municipal. O Fundo Nacional deveria repassar mensalmente os recursos para os municípios e estados manterem essa rede. E o que acontece? Em vez de serem pagos no mês seguinte, né, estamos agora em agosto, se já fosse pago até o mês de julho, algo equivalente. O que acontece? O governo federal fica olhando o saldo da conta do município. Se, por acaso, R$6.000, que é o valor que o governo federal passa para um município manter um CRAS, tiver na conta, não, tem R$6.005. Tem R$7.000 na conta, então, em tese, o governo federal olha, então não precisa de recurso, não vou repassar. E não repassa. Só repassa se na conta tiver uma conta zerada, né, como se R$6.000 fosse muito recurso para um planejamento, para uma execução do poder público municipal. Então, o que está acontecendo? Tem município que está fazendo um ano sem receber recursos de determinado fim de financiamento. Tem município que está sem conseguir pagar sua folha de funcionários. A boa parte dos municípios reduziram seus quadros, né? Só que, por acreditar, por ser uma demanda que bate à porta da população, os municípios não estão fechando as portas, né? Pelo menos, na realidade de Pernambuco, a gente não vê fechamento de serviço.
Em outras regiões já há registro de fechamento de CRAS, de CREAS, mas os municípios em breve terão isso de forma muito mais evidente, muito mais latente, né? E a projeção do que era para ser repassado mensalmente, né, em todos os 270 milhões por mês, está sendo repassado apenas 50% a 60% disso, né? Valores insuficientes. E é importante falar uma evidência que o impacto, sobretudo, das políticas sociais de investimento, ele tem um duplo benefício na realidade da economia, na realidade como um todo. Investimento que envolve tanto o crescimento econômico, também a melhora da realidade. Uma referência do professor Abraão, inclusive, que a maioria dos gastos do governo beneficia mais os pobres e, ao distribuir, também melhora a renda, salário e serviço. Além de parte, volta. A gente tem vários estudos que têm essa referência. A cada R$100 gastos na área social, a gente tem um impacto de R$137 no PIB, como também do próprio Bolsa Família, o estudo de IPEA, que a cada R$1, 1,78 a gente tem retorno para o PIB. Da mesma forma, quando a gente tem o BPC e o Bolsa Família, a cada 1% do PIB investido em relação a isso, a gente tem um impacto direto na redução do índice de Gini. E aí, entre as transferências, tanto o BPC como o Bolsa Família são claramente os que mais contribuem para essa queda de desigualdade. Quando a gente trata e olha para a realidade do município e dos estados, aqui é um quadro que fala de 27 unidades da federação, quando a gente soma o valor transferido anualmente a título de BPC e de Bolsa Família, a gente tem um cenário que se equivale ao que é repassado por FPM no Brasil para o conjunto dos municípios. 14 estados brasileiros recebem mais recursos de benefício, quando a gente olha município a município, a gente soma, de que o que os municípios recebem a título de FPM. Quando fazemos recortes, em algumas regiões, esse percentual é enorme, né, de diferença. Então, o que acontece se a gente tiver um processo sem benefícios investir na economia? A gente vai ter um conjunto de municípios simplesmente quebrando, né, deixando de funcionar, porque é um recurso que roda na economia de uma execução direta. A população não economiza, é investido, é utilizado de imediato, né, não há a poupança. E aí, sem isso, os pequenos mercados, pequenas economias, elas deixam de existir, deixam de funcionar. Já caminhando para o final, a gente quer evidenciar só uma síntese desse contexto como um todo. Temos um cenário de criminalização da pobreza cada vez mais, né? Ou seja, o pobre é responsável pelo que está acontecendo, de responsabilização dessa população, de desresponsabilização do poder público. Não, vamos colocar isso para o setor privado, vamos chamar iniciativa privada, um incentivo à caridade, a práticas que a gente tinha avançado, em vez das pessoas acessarem o poder público para condições de se manter, não vamos ter que procurar a caridade para isso, o incentivo ao voluntariado de forma muito forte e muito evidente, em substituição ao poder público, em substituição ao direito, o primeiro damismo, cada vez mais forte, cada vez mais evidente, é algo que foi culturalmente construído no Brasil, está se retornando, e a relativização tanto da escravidão como do trabalho infantil, né? Não é à toa que isso está sendo colocado como se não existisse, né? Como fosse algo invisível e que não fosse prioritário para a pauta da população, não seria pauta prioritária para o serviço público no Brasil, no contexto atual. E esse cenário se evidencia de forma objetiva, tanto o decreto 9759, que extingue espaço de participação em várias áreas, em várias políticas relacionadas, área de direitos humanos, área ambiental, afetou diversas políticas que são parceiras nesse sentido, também afetou alguns espaços da área da política da assistência social. Esse ano, depois de 22 anos, nós não teremos Conferência Nacional de Assistência Social, por uma decisão do governo federal, é importante dizer isso. O Conselho Nacional chegou a convocar, mas o governo federal decidiu apresentar um parecer, disse que para essa convocação teria uma maioria absoluta e os representantes governamentais tinham fechado questão contrária. Então, em 22 anos, não teremos uma Conferência Nacional de Assistência Social, financiada pelo Poder Público Federal, e aí a sociedade civil se organizou, e esse ano teremos uma Conferência Nacional Democrática, organizada pela sociedade civil. Por isso que os estados estão fazendo suas conferências, os municípios estão fazendo sua conferência, e mais do que nunca é necessário discutir esse cenário, é necessário discutir como é que está a política de assistência social e sobrevivência. E para isso a gente temos hoje uma Frente Nacional em Defesa do SUS, da Seguridade Social,
Temos um apoio importante na Câmara dos Deputados, uma frente parlamentar em defesa do SUAS, e tem o deputado Danilo Cabral, que está à frente, é autor de uma PEC que destina 1% da receita corrente líquida para serviços e funcionamento do SUAS. Mas como assim? Estão lutando por 1%? 1% representaria em torno de 9 bilhões de reais, e hoje investimento a gente tem em torno de 3,5 bilhões. Então, dobraríamos o investimento e a gente teria uma rede de assistência social adequada. Mesmo sabendo que isso é um discurso contrário ao que está sendo na pauta. A pauta é desvincular o que já tem garantido, tanto saúde e educação, mas mesmo assim é uma luta da qual a gente quer continuar, porque a gente acredita no SUAS e que a gente precisa avançar. Podemos passar? Fecho aqui a fala com uma frase do pernambucano, José de Castro, que ele fez isso na década de 60, esse alerta, e mais do que nunca, esse alerta é atual. É muito atual, muito evidente para a realidade. Falava ainda em Geopolítica da Fome que metade da humanidade não come, e a outra metade não dorme com medo de quem não come. Então, essa realidade envolve desigualdade, envolve não olhar, fechar os olhos para a população mais pobre, que está passando fome, que está em situação de rua, que está sendo violado os seus direitos, e que essa rede de proteção social acaba sendo secundarizada sem importância. Tá? Finalizo mais uma vez reafirmando que a gente não pode relativizar o trabalho infantil. Essa é uma pauta constante, que todos que defendemos direitos humanos de crianças e adolescentes temos que pautar e acreditar. Agradeço muito a oportunidade, tá bom? Muito obrigado.